a sua Bíblia no livro de Abacuque, nós vamos compartilhar com a igreja, eu vou compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja nesta manhã. O livro de Abacuque, eu quero que você abra no capítulo de número 3, e nós vamos ler a partir do verso 17. Abacuque, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 17. Amém? Se você está perto de alguém que está sem a Bíblia, chega um pouquinho mais perto ainda, para que a pessoa possa ler junto com você, esse irmão, essa irmã, possa ler junto com você. A palavra do Senhor diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós mais uma vez louvamos o teu nome. Te agradecemos, Deus, por quem tu és nas nossas vidas. Não apenas por aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem feito coisas tremendas, maravilhosas, mas principalmente por quem tu és. Pai, que o teu Espírito Santo continue agindo em nosso meio nesta manhã, falando, Senhor, aos nossos corações através da tua palavra. Eu me coloco mais uma vez como um instrumento nas tuas mãos, certo, Senhor, que eu sou limitado, que eu sou falho, que eu erro, que eu peco, mas na mesma certeza que o Senhor é misericordioso, bom, fiel, amoroso, o Senhor use a minha vida para a glória, louvor e honra do teu nome. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este livro de Abacuque tem apenas 3 capítulos, e nós lemos o finalzinho do capítulo 3, que é também o final do livro de Abacuque. E para que nós possamos entender um pouquinho, para nós podermos compreender um pouquinho aquilo que o Senhor colocou no meu coração e tem falado conosco através dessa palavra, é preciso entendermos um pouco do contexto em que foi escrito este livro. Quem era Abacuque? Abacuque foi um dos profetas menores, e o significado do nome Abacuque é abraço, para que seja demonstrado, e esse significado, esse nome foi dado para que fosse demonstrado que ele foi abraçado por Deus. Abacuque profetizou durante o reinado de Joaquim, ou Jeoaquim, em algumas versões, em alguns comentários, vai haver essa distinção, mas é o mesmo rei. Interessante, eu quero fazer aqui um parênteses, que nós ouvimos nessa manhã a palavra do Senhor, falando da soberania de Deus, e que Deus confundiu sábios, reis, por causa da sua soberania. Por causa da sua soberania, porque Deus, ele é soberano. Deus, muitas vezes nós queremos entender Deus através de métodos, através de sistemas, através de metodologias montadas, de caminhos, mas na soberania de Deus, Deus não trabalha dessa forma. Ele não trabalha através de métodos, através de metodologias montadas, ou por entendimento, que possam ser entendidas pela mente humana, porque Deus, ele é soberano,
Então ele trabalha da forma como ele quer, do jeito como ele quer, ele age quando ele quer, de forma que a mente humana não consegue compreender o agir de Deus. E foi isso que nós aprendemos nessa manhã, e nós vamos continuar vendo agora através da palavra do Senhor. Abacuque profetizou durante o reinado de Joaquim. Joaquim sucedeu ao seu irmão e ao seu pai no reinado de Judá. Ele foi o 18º rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 11 anos, aproximadamente do ano de 609 ao ano de 598 antes de Cristo. A história relata, a história mostra que Joaquim, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Assim como diversos outros reis de Judá, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso significa que ele não cumpriu, ele não seguiu os mandamentos, as ordenanças do Senhor durante o seu reinado. Nós vemos na história e relatado na Bíblia que Joaquim se enfureceu contra os profetas do Senhor quando estes profetas censuravam e anunciavam a ruína que estava próxima de Judá por causa da infidelidade do rei e do povo ao único e verdadeiro Deus. Por isso, Joaquim se enfureceu contra esses profetas do Senhor. A história e a palavra mostra que Joaquim mandou matar a Urias, filho de Semaías, que era profeta de Deus, profetizava a vontade de Deus. Joaquim mandou matar o profeta. A história e a palavra mostra que Joaquim queimou a palavra de Deus que Jeremias havia escrito sobre Judá e Israel. Os rolos aonde continham a palavra que foi escrita por Jeremias, profeta de Deus também, que profetizou no mesmo período, em período aproximado, um pouco antes, mas no mesmo período, Joaquim mandou queimar os rolos que continham a palavra que fora escrita, a palavra de Deus, escrita por Jeremias. A história e a Bíblia relata que Joaquim mandou e tentou prender, porque não conseguiu, a este mesmo Jeremias e ao seu escriba Baruque, mas não conseguiu, porque a palavra diz que lá em Jeremias, no capítulo 36, verso 26, que eles foram escondidos pelo Senhor. O Senhor os escondeu, de forma que não conseguiram, mesmo com a ordem do rei Joaquim, não conseguiram prender a Jeremias e ao seu escriba Baruque. No cenário político daquele momento, haviam conflitos entre os poderes, haviam rivalidades, haviam brigas, dissensões que ocorreram durante o reinado de Joaquim. A palavra em Jeremias capítulo 22, no verso 17 e verso 18, está escrito assim: mas os teus olhos, é o Senhor escrevendo através da vida do profeta Jeremias, e falando daquele momento em que estava vivendo aquela nação durante o reinado do rei Joaquim. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. O Senhor usando a vida do profeta Jeremias para escrever um pouco do que acontecia naquele momento. Um momento em que os olhos
e o coração do rei estavam voltados unicamente para a sua avareza, para derramar sangue inocente, para praticar opressão e violência. E quando nós começamos a ler o livro de Abacuque, no capítulo 1, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 1, e nós vamos ler os primeiros versos do capítulo 1 de Abacuque. Nós vemos exatamente isso, relatado através da vida do profeta Abacuque. Olha o que diz, e começa dizendo, no capítulo 1, verso 1 do livro de Abacuque. Nos chama a atenção o primeiro verso, e diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Estava fácil a coisa? Ele já começou dizendo o peso que viu. Não estava fácil. A coisa era difícil, o momento era difícil, a situação era pesada. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como a areia, e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Vamos ler até aqui por enquanto. Olha o que diz o começo. O profeta então já começa profetizando e dizendo de como estava a situação naquele momento. E quando nós lemos estes 4 primeiros versos, em que o profeta diz, no verso de número 3, por que razão me fazes ver iniquidade, vexação, destruição, violência, contenda, litígio? Por esta causa, ele fala, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Quando nós olhamos uma situação como essa, parece que nós estamos falando de um lugar que nós conhecemos. Não parece uma coincidência? Algumas coisas que nós lemos aqui, com os dias em que nós vivemos no nosso país. Olha, professor Marcos, olha o que diz: iniquidade, vexação. Sabe o que é vexação? É opressão, tirania, abuso, exploração. Isso é vexação. Iniquidade, graves pecados provenientes do interior do homem. Ele diz destruição, violência. Será que nós temos visto isso nos nossos dias? Contenda. Contenda. Será que nós temos contemplado contenda? Litígio. Olha o que significa litígio. Pleitos, processos, questões de um contra
o outro. Processos na justiça. Isso são litígios. Aí ele diz no 4, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Será que esse Abacuque está falando do quê? Ele está falando do quê, presbítero Robson? Não parece que nós estamos lendo alguma coisa dos nossos dias? Mas era isso que estava acontecendo. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. O ímpio cerca o justo. Os que queriam fazer o que é certo, limpo, eram ameaçados, coagidos e perseguidos por aqueles que estavam habituados a fazer coisas só para o próprio benefício. Esquemas, corrupção, leis realizadas para benefício próprio. O ímpio cerca o justo, e o juízo, o resultado final, sai pervertido, sai distorcido, sai contrário, muitas vezes contrário ao que está fazendo bem. Isso era o que estava acontecendo e que ficou relatado pelo profeta Abacuque. Essa palavra ficou escrita, não foi por acaso. Essa palavra ficou escrita para que eu e você pudéssemos ler hoje. Essa palavra ficou escrita para que viesse de Deus para os nossos corações hoje. Nós estamos vivendo exatamente este momento na nossa nação. Exatamente este momento. E tem alguém que pode começar falando da nossa nação diferente do que o profeta Abacuque começou, quando ele fala o peso que viu o profeta. Tem alguém que pode dizer que vê algo diferente? Nós olhamos as análises, os cenários montados, feitos pelas empresas que fazem cenários econômicos, financeiros, não vê nada de bom. Nós vemos análises feitas por analistas políticos, homens novos que estudam hoje, homens com muita experiência que já vivem o mundo político há 50, 60 anos, e as tendências não vem nada de bom. Quando nós olhamos os processos na justiça que correm contra um, contra outro, o que nós vemos, já vem na imagem do brasileiro, porque isso ficou como uma imagem para o brasileiro. É engraçado que o brasileiro, ele vê graça em tudo, ele faz piada com tudo, ele não leva nada a sério, Mas o que a gente vê já é uma pizza, e aí tem gente que já coloca até a receita, a pizza de calabresa, com mussarela, com isso, com aquilo, Porque a gente já vê isso. Quando a gente vê os processos correndo, a gente entende já o seguinte: para aquele que está fazendo mal, para aquele que está querendo tirar vantagem, não vai acontecer nada. O juízo vai sair pervertido. A justiça vai ser distorcida. Não vai acontecer nada. Quem está procurando o bem, muitos se justificam. O que adianta fazer o certo? Porque não vai acontecer nada para quem fazer o certo. Não vai ter retorno nenhum. Todo mundo faz errado e se dá bem. E eu não faço e não acontece nada. Aquele que procura fazer o bem, já olha e fala assim, não adianta nada. Então nós vivemos um momento como esse, de violência, onde qualquer coisa é motivo para matar, onde qualquer coisa é motivo para arrancar um braço, para cortar uma perna, coisas terríveis, e nós não podemos falar de um, de outro, Os poderes constituídos são constituídos por Deus, nós vemos isso biblicamente,
né? Mas existem, inclusive, no meio dos poderes, do poder judiciário, do poder legislativo, dos poderes militares, inclusive nesse meio, existe isso, porque isso é o que vai acontecer, é o que acontece quando um povo não busca fazer a vontade de Deus, e é isso que acontece. E quando nós vemos, está ali o nosso irmão Silas, que convive no militarismo, está aqui o presbítero Denilson, que é do exército. Quando nós vemos vídeos, histórias que acontecem no meio militar, nós sabemos que acontece mesmo. Mas por quê? É a falta de Deus. Não é o poder que está corrompido. São os homens que estão corrompidos. Porque não buscam a Deus. Porque não fazem aquilo que é a vontade de Deus. O problema do rei Joaquim não é porque ele era rei. O problema é porque ele não fazia a vontade de Deus. Esse era o problema. Se complica, porque ele era uma autoridade. Se complica, mas o problema era não fazer a vontade de Deus. E é isso que acontece nos nossos dias. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Mas ele continua. E aí, a partir do verso de número 5, nós vemos o Senhor respondendo, especialmente no verso de número 5, de uma obra que o Senhor estava realizando em meio a toda aquela situação. Olha que interessante, em meio a toda a situação que estava ocorrendo no reinado de Judá, Deus pega e fala assim para Abacuque: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Em meio a toda aquela situação, Deus fala: olha e se maravilhe, e admire, porque eu estou realizando uma obra que as pessoas não vão nem acreditar quando for contado. Não vão nem acreditar quando for contada. O momento não era outro, era aquele momento em que Abacuque falava com Deus e se perguntava, como nós vimos no verso de número 2. E ele reclamando com Deus e dizendo: Senhor, o Senhor não está me escutando. Eu estou gritando violência e o Senhor não está me escutando. Eu preciso de salvação. E aí ele mostra todo aquele cenário na sua conversa com Deus, e Deus diz: calma, contempla o que está acontecendo, se maravilhe do que está acontecendo. Eu estou fazendo uma obra que quando for contada, não vão nem acreditar o que eu estou fazendo. É a resposta de Deus para Abacuque. E aí, o Senhor continua falando com ele, nos versos 6 ao 11 que nós lemos. E aí ele fala, aquilo que é parte e a maneira como ele está realizando a sua obra. E nesse ponto, nós temos que parar, como nós vimos hoje pela manhã também na escola dominical, que a maneira como Deus faz, na maioria das vezes não é a maneira como nós pensamos que Deus vai fazer. Por quê? Exatamente por aquilo que eu falei no começo. Porque Deus não trabalha de uma forma metódica. Deus não tem um sistema de trabalho. Nós muitas vezes pensamos certinho, quadradinho, tudo justinho, não, tem que acontecer isso, depois tem que acontecer aquilo, e aqui, né? E como foi comentado hoje pela manhã, nós não defendemos nenhum partido, nenhum governo,
nós defendemos e queremos que seja feita a vontade de Deus, mas nós muitas vezes pensamos assim: não, tem que acontecer o seguinte, o presidente da Câmara tem que aceitar o pedido de impeachment, aí os deputados, os senadores têm que aprovar, aí o governo tem que sair, aí vai ter uma nova eleição, aí vai acontecer isso, vai entrar um novo presidente, e aí tem alguns que já são mais exagerados, tem que tirar todo mundo, pôr todo mundo novo, e nós pensamos tudo certinho, né? E vai acontecer tudo certinho. Como sempre, quando você pensou tudo certinho, deu tudo certinho na sua vida. Não foi assim que aconteceu? Né? Os mais velhos podem dizer mais, os mais novos menos. Mas é sempre assim, a gente pensa tudo certinho, aí dá tudo certinho. Dá tudo certinho quando a gente faz a vontade de Deus. Quando a gente segue aquilo que Deus fala para fazer. E aí acontece às vezes de uma forma que a gente nem imagina. Mas o final é certo. E aí o Senhor começa a dizer para Abacuque como que ele vai fazer. E olha só o que o Senhor fala para Abacuque. Eis que suscita os caldeus. Primeiro ele falou para Abacuque que ele estava fazendo uma grande obra, que quando fosse contada ninguém ia acreditar. Aí ele fala, eu suscito caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Aí já começa complicado o negócio, né? Primeiro ele está falando, Abacuque está falando com Deus, da injustiça, a justiça pervertida. Aí Deus fala, não, eu estou fazendo uma obra que vocês não vão acreditar. Tem um povo que é ruim, um povo amargo, um povo apressado, um povo que anda conforme a sua vontade, marcha sobre a largura da terra, que possui aquilo que não é seu. A gente podia falar assim, que rouba, que pega aquilo que não é seu, né? Eu creio que Abacuque deve ter ficado meio zonzo na hora. E aí ele continua, o Senhor falando, olha, horrível e terrível é, falando desse povo. Esse povo é povo horrível, é povo terrível. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Ou seja, não estou entendendo nada. Porque o Senhor fala o seguinte, a grande obra que eu estou fazendo, que vocês vão olhar e não vão nem acreditar, é o seguinte, vai vir um povo, esse povo é o seguinte, não respeita a lei é deles mesmo, eles fazem a lei, os seus juízos são próprios, né? Eles vêm procurando devorar tudo, acabar com tudo, pegar o que não é deles, eles vêm para arrasar, eles vêm com violência, eles vão escarnecer, vão dar risada de reis, de príncipes, vão zombar, vão destruir fortalezas, ou seja, vão passar como um vento, vão dizer, fui eu que fiz isso, e ainda vão dizer, atribuindo o poder ao seu Deus, com um D minúsculo, que não é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Judá, o meu, o seu Deus. Foi essa palavra que Deus deu para Abacuque. Essa é a forma como eu vou fazer uma grande obra no meio de vocês. Será que é isso que nós imaginamos quando nós pensamos, as coisas precisam mudar? As coisas do jeito que estão precisam mudar. Será que quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, e nós falamos, Deus,
Nós precisamos de uma nação diferente. Nós precisamos de uma nação mudada. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de transformação. Nós temos ouvido Deus falar conosco? Primeiro, será que nós temos ouvido Deus falar conosco? Segundo, você já imaginou se quando nós orarmos, Deus virar para nós e falar o seguinte: espera aí, eu estou fazendo uma obra neste país, que quando os outros olharem, não vão nem acreditar. É o seguinte, ó, eu vou acabar com tudo. Vou destruir tudo isso aqui. Tá vendo como que tá? Vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior. Aí você, ajoelhado diante de Deus, fala assim: meu Deus do céu, acho que eu me arrependi da minha oração. Senhor, deixa do jeito que está mesmo. Esquece o que eu falei. Eu estava brincando. Era brincadeira. Aí o Senhor fala: calma, é salvação. Não é isso que você quer. Eu quero muito mais do que você. Eu quero salvação para este povo. Eu quero salvação para essa nação. Eu quero libertação deste povo. Não é libertação física. Não é algo físico. Não é algo econômico. Deus não vai pegar e mostrar para você o PIB e vai falar assim: ó, tá vendo esse PIB aqui? Eu vou acabar com tudo. Quando acabar com tudo, o PIB vai subir. Os indicadores econômicos vão melhorar, o dólar vai cair. Não é isso que Deus vai fazer. Deus vai falar: é salvação. É salvação para o povo. Não é isso que você está pedindo? Então eu vou destruir tudo. Depois vai vir salvação. Vá para o capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Aí no capítulo de número 2... Irmãos, eu vou passar um pouquinho do horário, tá? Eu não vi que já está quase dando horário. No capítulo de número 2, diz assim, olha só o que diz no verso, a partir do verso de número 2 do capítulo 2, até o 4 nós vamos ler. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A mensagem de Deus para Abacuque e para o povo era muito clara e de fácil compreensão. O Senhor busca constatar, busca fazer um paralelo, uma comparação, um contraste entre aqueles que queriam ganhar a sua própria vida e aqueles que dependiam e confiavam em Deus. É isso que o Senhor busca fazer. E Ele fala, deixa relatado aqui, mostrando que a mensagem de Deus era clara. Olha só, o Senhor respondeu a Abacuque: escreve a visão e torna bem legível, para que todos que passarem, mesmo que for correndo, consigam ler, consigam entender, consigam compreender a visão que eu estou te dando. Escreve a visão, para que todos vejam e fique claro. Porque a visão é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. O Senhor dizendo, ó, coloca, deixa tudo bem claro o que eu estou te falando, escreve nas tábuas, para que todos, mesmo aquele que estiver com pressa ou apressado, que estiver passando correndo, veja, compreenda. Essa visão é para esse tempo, essa visão é para este momento, e não vai tardar, não vai. Se precisar esperar um pouquinho, espera.
ela vai chegar. E aí ele escreve no versículo de número 4: a sua alma se incha, não é reta nele. E aí ele resume. Ele fala: a sua alma se incha, falando do povo que não queria depender de Deus, mas que vivia para conquistar a sua própria vida. E aí ele fala: esse povo tem uma alma orgulhosa, uma alma que não é reta. Mas o Senhor fala: o justo pela sua fé viverá. Eu queria falar um pouquinho sobre este verso. O justo pela sua fé viverá. A palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo de número 3, verso de número 10, diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo. O Senhor não estava dizendo que haviam pessoas justas. Não era isso que o Senhor estava dizendo para Abacuque. O Senhor estava dizendo que aqueles que buscassem em Deus a sua justiça, esse, pela sua fé em Deus, alcançaria a justiça e alcançaria vida e vida eterna. O justo, aquele que depositar a sua fé, a perseverança, a fidelidade em Deus, vai alcançar justiça, não humana, a justiça do homem. A mensagem que eu te dei, Abacuque, esse vai alcançar justiça, esse vai viver uma vida alegre, uma vida de prazer, uma vida de gozo eterna em Cristo. Em Gálatas, no capítulo de número 3, no verso de número 24, diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé em Cristo fôssemos justificados. É disso que vem a nossa justiça. Não há justo, não há um sequer. Se nós procurarmos aqui em nosso meio hoje, não há um justo. Mas em Cristo Jesus, a nossa justiça, pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados. E se cremos, se pela fé em Cristo, crermos na justiça de Deus, o Senhor diz: eu tenho vida, eu tenho alegria, eu tenho gozo, eu tenho paz, eu tenho vida eterna. Tito, no capítulo 3, verso de número 7, está escrito: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificados, sem merecer, não porque nós somos justos, não porque nós fizemos algo, justificados segundo a graça, nós recebemos a esperança da vida eterna. Somos feitos herdeiros em Cristo Jesus. Mas, para nós seguirmos mais um pouquinho e concluirmos, vai lá no capítulo de número 3. Depois de dizer isso, o Senhor a Abacuque, no capítulo de número 3, nós vemos escrito alguns sentimentos, no início do capítulo, alguns sentimentos de Abacuque, ao ouvir a palavra do Senhor. Primeira coisa, olha o que diz no versículo de número 2, do capítulo 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E aí ele já demonstra aqui o primeiro sentimento. Ele diz: temi. Ele entendeu. E se você depois ler
Depois do verso número 4 do capítulo 2 em diante, até chegar no capítulo de número 3, leia depois na sua casa o que o Senhor falando a Abacuque, e a forma, o agir do Senhor na vida daquele povo. Mas aí chega no capítulo de número 3, Abacuque fala o seguinte: eu entendi, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu sei que foi o Senhor que falou comigo. E aí ele diz: eu temi. Ele não tem medo, ele tem temor. Ele sabe que é o Senhor quem vai fazer, ele sabe que é o seu Deus que vai fazer, ele sabe das consequências para o povo, ele sabe que é para salvação, mas ele sabe da soberania, ele sabe da força, do braço forte de Deus, ele sabe da justiça de Deus que vai vir sobre um povo infiel, sobre um povo que não busca, sobre um povo que não teme a Deus, que busca ganhar a sua própria vida e não entrega a sua vida a Deus. Ele sabe o que vai vir sobre aquele povo, que busca só benefício próprio, que não mede consequências para conseguir vantagens. Ele sabe que é o Senhor que vai agir. Ele sabe que os caldeus, aquele povo amargo, terrível, horrível, é permissão de Deus. Não, foi o Senhor que enviou aquele povo. É mais do que permissão, foi o Senhor que fez com que aquilo acontecesse. Ele sabe que é Deus. Ele não tem medo, ele tem temor. Aí no verso de número 16 do capítulo 3, ele continua dizendo: ouvindo o Senhor, Abacuque dizendo, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele sabe que vai vir destruição. Ele diz: quando eu ouvi a voz do Senhor, eu fiquei comovido, eu fiquei abalado, eu estremeci por dentro, a minha voz, os meus lábios estremeceram. Eu senti a podridão nos meus ossos, eu senti tudo aquilo que a minha limitação, os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, como eu sou terrível por não confiar nesse Deus. Porque lá no início do livro, ele começa questionando Deus, como dizendo: Deus não está me ouvindo. E aí ele fala: eu senti, entrou podridão nos meus ossos, porque eu vi quão necessitado de Deus eu sou, e quão falho eu sou, mesmo tendo um Deus forte, soberano e poderoso. Entrou podridão nos meus ossos. E ele faz uma oração de clamor, que eu descanse no dia da angústia, quando vier contra o povo que nos destruirá. Ele sabe que vai vir destruição, porque o Senhor disse que faria isso, e ele sabe que isso é para salvação. No versículo de número 17, ele diz: porquanto. Esse porquanto significa, mesmo assim, de qualquer forma, eu sei tudo isso, eu sinto tudo isso, eu sei a força, a soberania de Deus, eu sei o que vai acontecer, eu sei que vai vir destruição, que o Senhor traga paz e descanso ao meu coração no dia que vier essa destruição. Aí ele fala: porquanto, mesmo assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Ou seja,
não tem nada mais. Não tem alimento, não tem bebida, não tem nada. Acabou tudo. Mesmo que o Senhor destrua tudo, mesmo assim, Ele fala assim: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Percebe que a alegria dele não está em nada disso? Ele fala: Senhor, eu não preciso de nada disso para ter alegria. Eu preciso ter salvação. Eu preciso salvação. Salvo pelo Senhor, há alegria no meu coração. Se acabar tudo, os indicadores econômicos forem todos para baixo, houver fome, as árvores não estiverem dando mais fruto, a natureza geme, a natureza sofre. Se acabar tudo, e eu sei que é o Senhor fazendo isso, eu não vou questionar. Eu só quero ter descanso no dia da angústia. E eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar. Eu vou dizer: Senhor, eu sei que é a mão do Senhor fazendo isso, para que haja salvação deste povo, para que haja cura deste povo, para que essa nação seja transformada, para que essa nação seja alcançada, para que as vidas sejam libertas da corrupção, para que as vidas sejam libertas da busca pelo benefício próprio, para que a justiça seja mudada, seja transformada, para que os conflitos cessem, para que a violência tenha um basta. É necessário salvação. Só o Senhor pode fazer isso. É só o Senhor que pode mudar a nação. É só o Senhor que pode mudar a minha vida, a sua vida. Quando nós não confiamos em Deus, quando nós somos infiéis a Deus, a um Deus que já mostrou a sua soberania, e nós sabemos da sua soberania, a um Deus que já mostrou a sua fidelidade, e nós conhecemos a sua fidelidade. É só Deus. Os homens não têm resposta, os homens não têm solução. Pode ficar esperando, e se nós ficarmos esperando nos homens, nós vamos ficar esperando até morrer, porque não vai haver solução. Não vai haver. A solução vai haver, a solução vai vir, a salvação virá. O dia que estes mesmos homens se prostrarem diante de Deus e reconhecerem: eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso da salvação que vem do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor. Aí começa a salvação, aí começa a mudança. É isso que essa nação precisa. Que eu e você sejamos diferença. Diferença de que forma? Que nós busquemos a justiça que vem de Deus, que nós proclamemos, falemos para as pessoas da justiça de Deus, que nós nos coloquemos diferente nas nossas ações, nas nossas atitudes, mas não conformidade com a justiça humana, e sim conformidade com a verdade contida na palavra de Deus. E para isso nós precisamos conhecer, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu não li, mas o verso de número 14 do capítulo de número 2 de Abacuque, o Senhor dizendo a Abacuque, ele fala assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É só dessa forma que há mudança. Aí ele termina dizendo no verso de número 19: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas
alturas. Sabe quem é a nossa força? É o Senhor. Sabe por que Ele compara e diz: fará os meus pés como os das servas? Eu não sabia, mas as servas ou servos, este grupo de animais, se nós podemos assim dizer, classificados da mesma forma, com as mesmas características, eles só perdem em velocidade para o guepardo. São a segunda categoria de animais que alcançam a maior velocidade. E os seus saltos são altíssimos. Eles saltam metros para cima. Diz ainda que este grupo de animais tem uma capacidade de, em altíssima velocidade, fazer curvas e desviar de obstáculos de uma maneira incrível. É por isso que Abacuque compara como as servas. Ele fala: Jeová é a minha força, Ele fará os meus pés rápidos, ligeiros, saltar, para desviar em velocidade, como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz na minha e na sua vida. Não somos nós. A força vem dEle. Persevere fiel ao Senhor. Ele é a nossa justiça e a nossa salvação. Tenha certeza que a resposta de Deus virá. Não importa a situação, a circunstância, a resposta de Deus virá. Mesmo que não seja da forma como você pensa. Dê ouvidos, busque conhecer e obedecer a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para a sua vida. Quando você se colocar diante de Deus dizendo: Senhor, mas você não está vendo, Deus? Olha como que está, é isso, 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 é isso. O Senhor não está me escutando. E o Senhor falar com você, ouça. Ouça a resposta de Deus. Se o Senhor falar assim: eu vou destruir, eu vou tirar, eu vou matar, você vai perder, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Se alegre no Senhor, mesmo que tudo se acabe, mesmo que tudo se perca aos olhos humanos. Não perca a salvação. Não perca a salvação. Se alegre no Senhor. Dele vem a nossa força. Ele dará o escape. Ele dará o livramento. Ele fará você saltar sobre as dificuldades. Ele te colocará nas alturas. Fique em pé em nome de Jesus.